Fala pessoal, boa noite, tudo bem? Bom, você está acompanhando aí a programação do Estratégia, está percebendo que a gente está dando uma mão extra para você. A gente está preparando aí cursos a partir ali do que a gente chama do zero. Então a base para você entender praticamente todas as matérias que vai ser cobrada no seu vestibular, aí na sua prova. Ontem, se você acompanhou, nós tivemos a parte 1 dessa parte do zero, geografia, que o professor Saulo trouxe aqui alguns conceitos que são fundamentais para a gente começar a pensar os estudos da geografia física, tá? É claro que, dentro da academia, a gente sabe, quando eu falo academia aqui, estou falando das universidades, tá? Das pesquisas de geografia, que a gente não vai diferenciar. Na prática, a gente acaba não diferenciando a geografia física da geografia humana. Todas essas áreas, né, as duas áreas, estão envolvidas para explicar o que é o espaço, o objeto da geografia. Mas didaticamente, para facilitar aí a sua compreensão, facilitar que você compreenda, apreenda a geografia, a gente acaba dividindo entre geografia física e geografia humana. Beleza? Tô vendo que tem um pessoal aí no chat. Boa noite para vocês que estão aí no chat. E já quero adiantar, eu vou apresentar aqui os conceitos que dão base para a geografia humana. Vou mostrar para vocês quais são os caminhos para você percorrer para entender a geografia humana. E também algumas dicas que você acaba usando em redação como argumento, tá? Surgiu alguma dúvida? É só jogar ali que a gente vai discutindo juntos. Maravilha? Então, pessoal, o objetivo dessa aula é que você saia daqui sem nenhuma dúvida de como começar a estudar geografia. Qual é o meu primeiro passo, professora? Quais são os conceitos que eu preciso dominar para conseguir realmente estudar qualquer tema de geografia, mais especificamente a geografia humana. Maravilha? Vou jogar no slide aqui para vocês e já vou mostrar aqui alguns conceitos. Então, a nossa aula vai ter duas partes bem definidas. É lógico que embebecidas aí de exercícios, para a gente provar como é que você vai acertar essas questões lá na hora do seu vestibular. As duas partes serão as seguintes. Primeiro, nós vamos ver os conceitos da geografia. Então, como a geografia trabalha. Sabe quando você vai estudar química lá, que o mínimo que você precisa saber é regra de 3? Se você não sabe regra de 3, você não consegue fazer um cálculo de físico-química? É a mesma coisa. Se eu não conheço os conceitos da geografia, eu não vou conseguir interpretar a geografia humana. Maravilha? Tô vendo que tá chegando mais gente ali dando boa noite, Júlia. Vamos embora então? Vamos garantir? Conceitos da geografia. Então, começando a entender o que é a geografia, começando ali do básico mesmo, do zero. Olha o nome da aula, do zero. Eu vou saber o que é geografia e como eu vou estudar essa ciência maravilhosa. Primeira coisa, a geografia ela estuda as relações aí do ser humano e a natureza. Sabe quando você está estudando geografia e às vezes parece história? Já percebeu isso? Acontece, às vezes a gente está resolvendo exercícios aqui e o pessoal fala, nossa, exercício de história. Cuidado, a geografia realmente usa muitos desses conhecimentos históricos, mas qual é o grande objetivo da geografia? Perceber tudo o que está acontecendo, os avanços históricos, o que o ser humano está fazendo, como o ser humano está produzindo e o que a natureza também faz. E a geografia vai analisar esses dois pontos para mostrar para a gente como o espaço é composto. Então, o objeto da geografia é o espaço geográfico. E é por ele que eu quero começar. É o primeiro conceito que eu preciso dominar para conseguir apresentar as respostas corretas aí. Para quando chegar numa segunda fase, se a sua segunda fase for uma segunda fase que envolva a geografia, eu conheço esses conceitos e eu vou conseguir dissertar sobre eles. Maravilha? Então vamos lá. O primeiro conceito importante aqui, ó. Primeiro conceito. Espaço geográfico. Esse aqui é o objeto da geografia. Deixa eu voltar aqui, vou até fazer setinhas para você, porque ele é muito importante. É o objeto que a geografia vai estudar. E esse espaço ele não pode ser separado do tempo. Então já começa a pensar aí as suas questões, começa a pensar o que é essa geografia. O tempo vai passando, o ser humano vai agindo e vai transformando o espaço. E já quero trazer uma discussão muito recente para você. Fica de olho, se você gosta de atualidades, geografia humana acaba trabalhando isso também. Essa discussão bem recente é que o espaço hoje, gente, eu estou falando de um espaço físico, mental e
social. Não é só o espaço que a gente está pisando, que a gente está tocando, não. O espaço hoje ele ultrapassou esses limites. Quer ver uma coisa interessante para a gente pensar esse espaço? Hoje a gente vivencia praticamente o espaço físico e também o espaço virtual. Olha o que nós estamos fazendo aqui. Nós não estamos ocupando o mesmo espaço físico no planeta, mas existe uma conexão entre a gente. Então, esse espaço que o ser humano está transformando não é só o espaço físico. Quer aprofundar um pouquinho para você entender o que está acontecendo? Que pode ser até uma questão aí dissertativa da sua prova, se a sua segunda fase envolver geografia. Quando eu estou falando de espaço, eu falo também desse mundo virtual, esse espaço cibernético, e ele é muito importante ser dominado. Percebam que as empresas, né, as grandes corporações, elas querem dominar esse espaço. Olha a propaganda que é feita nesse espaço também. Tudo isso é matéria que envolve a geografia. Então, o que eu preciso saber que é fundamental? Quando eu falar aqui para vocês de espaço, eu estou falando espaço geográfico, é aquele lugar, aquele ambiente físico ou não, que o ser humano está modificando. Tranquilo? O espaço é modificado pelo ser humano. E esse espaço, mas pensa comigo aqui, o espaço que é modificado pelo ser humano, na Terra fica até difícil eu falar para vocês onde o ser humano não interferiu. Você fala assim, professora, lá no Polo Norte, no extremo norte do planeta, se ele não interfere diretamente, ele acaba interferindo indiretamente, a poluição chega lá. Então nós podemos dizer que o espaço geográfico é toda a Terra. Maravilha? Se é toda a Terra, agora pensa comigo aqui uma outra coisa muito importante. Se é toda a Terra, falei para você, toda a Terra. É fácil estudar toda essa Terra? Olha o tamanho do planeta. É muito grande. Então, para estudar esse planeta e trazer a realidade, a geografia vai dividir esse espaço em alguns conceitos. E aqui é muito importante que você domine. Quais são esses conceitos, professora? O que a geografia humana vai fazer aí para analisar esse espaço? Vê só. Primeira coisa que vai ser feita, a geografia vai chamar esse espaço também de lugar. Fica muito de olho, porque alguns vestibulares, eles cobram o conceito. Nós vamos ver que já teve questão que você precisava conhecer os conceitos da geografia para você responder. Se a gente pensar o Enem adora esse conceito que nós acabamos de falar, que é o conceito de lugar. Professor, o que é o lugar para a geografia, tá? Olha aqui no material. Quando eu falo de lugar, eu estou falando de afetividade, de pertencimento. Então, se eu falar assim, o meu lugar no mundo, eu estou falando de uma coisa mais afetiva. Quando eu falo da minha cidade, quando eu falo da minha casa, quando eu falo do meu bairro e trago isso para o singular, para o pessoal, eu coloco sentimentos ali, eu tenho uma relação com esse espaço, eu estou falando de lugar. Então, o espaço onde eu tenho afetividade, eu sinto esse pertencimento, nós chamamos de lugar. Professora, e na prova, como isso pode ser cobrado? Bom, se a gente fala na primeira fase, nas questões objetivas, esse conceito é cobrado em 2 temas majoritariamente. Quando a gente fala de globalização, tá? E quando a gente fala de urbanização. Professora, dá um exemplo para eu conseguir perceber isso. Tá? Então, vamos pensar a questão da globalização. Quando a prova traz a globalização cultural, né, que essa cultura aí, até às vezes algumas bancas chamam de aculturação, né, esse espalhar de uma cultura hegemônica, ela está rompendo com a lógica de lugar. Como assim? Bom, vamos pegar um exemplo para ficar claro, para você não ter dúvidas. Vamos pensar assim a nossa realidade. Vou trazer para você, vou dar o exemplo aqui da minha vida, depois vai discutindo aí comigo se acontece isso também com você. Bom, eu fui criada num bairro mais distante lá de Jacareí, chama Vila Garcia, né? Ele é mais distante e é aquele famoso todo mundo conhece todo mundo. Você chega na padaria, o pessoal te conhece. Você vai na igreja, o pessoal te conhece. Então você tem uma relação muito forte com esse lugar. Essa é a lógica que nós tínhamos antes do processo de urbanização se tornar mais intenso. Com a urbanização mais intensa, a noção de lugar ela foi quebrada. É assim que as provas acabam trazendo. Como assim a noção de lugar foi quebrada, professora? A gente não tem mais esse pertencimento
a cidade. Eu não olho mais para a cidade e penso, meu Deus, esse aqui é o meu lugar. E aquele afeto muito grande, eu vivenciar a cidade, eu andar nas ruas, conhecer os nomes das ruas, conhecer as pessoas do bairro, cumprimentar as pessoas. Quanto mais urbano o lugar fica, mais distante da noção de lugar nós também ficamos. E isso também se aplica à questão de globalização. Se vem uma cultura de fora aí, uma outra cultura, vai rompendo com a sua lógica de lugar. Eu não ligo mais para o meu, eu estou muito mais antenada no que está acontecendo lá nos Estados Unidos. Tudo bem? Então, para a sua prova, o que é muito importante? Isso que está em laranja aí são as palavras-chave para você não errar esses conceitos na hora da prova. Quando falar de lugar, está falando de afetividade, do singular. Faz sentido para você. Você olha para aquele lugar, olha o nome, para aquele lugar e já vai ter aquele carinho. Isso aparece muito nas músicas, né? Tem aquela música do Arlindo Cruz lá que fala o meu lugar. E ele vai relatando tudo que tem lá em Madureira. Então mostra esse afeto. Tem muito funk que mostra isso também. Tem muitas músicas aí nas comunidades que vai mostrando carinho pelo lugar, o pertencimento. Maravilha? Já sei o que é lugar. Paisagem. Paisagem é um outro conceito muito importante na geografia. Professora, paisagem vem nas provas? Vem muito em prova. Vem a questão de você analisar paisagens. Aparece isso lá em bioma, aparece isso em urbanização. Mas o que é paisagem? Para a gente conseguir sintetizar, tá? É lógico que esses conceitos mudam muito, o tempo vai passando, as coisas vão alterando, mas para a gente sintetizar, quando falar de paisagem, eu quero que você relacione paisagem com aquilo que os olhos alcançam. Então a paisagem é um recorte mesmo visual que nós temos do espaço. Mas cuidado, não é algo visual que não passa nenhum sentido. Como assim, professora? Eu vou olhar aquele visual, mas passa o sentido, se é quente, os sentidos que nós temos ali de interferências, de mudanças nessa paisagem. Como isso vem em prova, professora? Bom, na primeira fase vem nessa questão de urbanização de biomas e domínios morfoclimáticos. Na primeira fase, você precisa analisar as paisagens. E aí vem uma coisa muito importante. Sabe quando você está fazendo questão lá e vem uma imagem e pergunta para você qual é o bioma? O que você está fazendo é uma análise de paisagem. Você está olhando um retrato, uma parte desse espaço que foi recortada e está ali para você analisar. Isso é muito cobrado em provas. Como eu acerto esse tipo de questão, professora? Eu sempre vou analisar a paisagem com todos os elementos que ela pode me trazer. Então, eu vou olhar aquilo que é físico e também os sentidos. Então, se tiver pessoas lá agasalhadas, eu vou ter que me ligar que aquilo está frio, tá? Então, sempre percebam que a paisagem, ela também traz sentidos. Maravilha? Então, paisagem, na prova, eu vou sempre me ligar. É aquilo que os olhos alcançam. Na prova eu vou precisar fazer muita análise de paisagem. Tranquilo? Se isso aqui for para a segunda fase, fica muito de olho, hein? Na segunda fase é muito utilizado essa transformação de paisagem. E a paisagem ela é transformada pela ação humana. Tranquilo? Agora nós vamos para um conceito aqui, a gente estava até conversando, eu e o Saulo, a gente estava discutindo os temas que a gente ia trazer para você para garantir a sua aprovação, para te ajudar ao máximo. E eu falei para ele assim, Saulo, a hora que eu começar a falar de território, é até bom que alguém me corte, porque é um dos temas que eu mais gosto de falar, e quem gosta de geopolítica, se você gosta de geopolítica, se você gosta de atualidades, professora, eu não gosto nem de geopolítica, nem de atualidades. Gosta de treta? Pronto, se você gosta de treta, gosta de briga, você tem que dominar esse conceito. Por quê? Porque território é aquilo que envolve poder. Tá? O exemplo mais comum para a gente entender o que é território. Você sabe quando a gente fala assim, ó, o cachorro está marcando o território? O que ele está fazendo? Xixi, óbvio. Mas qual é a mensagem que ele está passando? Ele está falando assim, ó, quem manda aqui sou eu. Né? Às vezes acontece isso, não sei como é a sua vida amorosa aí, às vezes na vida amorosa acontece isso também. Não sei se você já chegou assim, tá lá o boyzinho, a boyzinha postou uma foto no Instagram. Aí você vai lá, curte, né, e comenta, oi meu amor, você já dá aquela marcada de território. Então o que você está fazendo? Falando assim, ó, quem manda aqui sou eu domino aqui, já vai mostrando a sua cara. O território é esse conceito, é a parte do espaço que é delimitada
por um poder. Ou seja, quem está ali, quem comanda esse território, tem poder sobre esse fragmento do espaço. Professora, por que esse conceito ele é tão importante? Porque se eu não entendo território, eu não entendo geopolítica. Tem dificuldade de estudar geopolítica? Talvez sua dificuldade esteja aqui, ó, em compreender esse conceito. Vamos a ele? Esse aqui é bem importante, eu vou dar um destaque para vocês. Então, vê só. Jogou aqui território. Professora, a senhora falou que é poder. Tranquilo. Então, tem uma porção aqui, ó. Imagina que aqui é o território A. E toda essa delimitação é uma área de poder, né? E a parte aqui, essas linhazinhas que delimitam, é o que nós vamos chamar de fronteiras. E por que, professora, você está falando que isso é a base para eu entender geopolítica? Porque um território está fisicamente próximo a outro. Então, as situações aí que nós falamos de fronteiras são situações onde nós estamos vendo uma disputa de poder. Que é um tema atual para você entender isso? Um negócio que está bombando bastante aí, agora em junho, julho principalmente de 2020, é a relação entre Índia e China. A relação entre Índia e China é um clássico exemplo do que é o território, do que é uma disputa de poder, né? Então nós temos uma fronteira entre China e Índia que não é necessariamente respeitada entre os dois países. Como assim, professora? Nós temos uma área ali onde a China quer avançar em sentido à Índia e a Índia quer avançar em sentido à China. Isso mostra a questão do poder. Falou de território, você tem que ter isso na sua mente. Território é poder. Quanto mais território eu tiver, mais poder eu vou ter. Isso é muito importante. E aí nós já vamos aprofundar uma coisa, para você ter certeza que a hora que chegar lá, globalização e geopolítica você vai dominar. Essa disputa de poder não necessariamente, presta bastante atenção nisso, não necessariamente está relacionada apenas ao âmbito físico, tá? Também está relacionado ao campo ideológico e hoje ainda mais, também está relacionado ao campo virtual. Vamos pegar um exemplo para ficar mais nítido isso para gente? Bom, eu acabei de falar aqui da questão da fronteira entre Índia e China, né? Nós tivemos essa situação aí, né, de soldados chineses e indianos que saíram no tapa mesmo, mão na cara, pé no bucho, né? Se bateram lá na fronteira para mostrar quem é que delimitava, quem é que não delimitava ali, né? Só uma curiosidade, por que, professor, que eles saíram no murro? Por que não deram tiro lá de uma vez? Porque essa é uma área desmilitarizada, tá? Tanto os soldados chineses quanto indianos, a base militar da Índia e da China nessa fronteira não tem armamentos. Por isso que eles saíram aí, ó, na treta mesmo, tá? E saíram no braço. Já vimos que fisicamente isso acontece. Mas vamos pensar um outro sentido? Quando a gente pensa de uma questão ideológica, a ideologia também é uma disputa de poder. Vamos pensar nisso, isso vai ser muito importante quando você estiver estudando geopolítica e a Guerra Fria. Na Guerra Fria, qual era a lógica que nós tínhamos ali? Era uma invasão de território, simplesmente? Não necessariamente, mas sim a necessidade da sua ideologia, da sua lógica estar dominando aquele lugar. Então perceba, o seu poder, quando nós estamos falando aqui de estados, o estado pode causar esse poder, pode levar o seu poder para uma outra porção do território, fisicamente ou aqui, ó, ideologicamente. Tranquilo? Então, essa é a lógica de território. Só que isso também acontece hoje quando a gente fala de redes sociais. As redes sociais também se tornaram um cenário aí que é uma disputa de poder muito grande. E isso está cada vez mais nítido. Para e pensa aí as relações nas redes sociais, né? E até na sala VIP, quando a gente está conversando sobre isso, eu falo aí para o pessoal que a gente tem hoje o Twirtistão, né, que é praticamente uma nação soberana do Twitter. Ali nós também temos uma relação de poder muito grande. E marcar território, garantir território, significa que você manda ali, significa que você tem poder sobre aquela porção do espaço. Na sua prova, você vai precisar muito desse conceito para geopolítica e para urbanização. Tá? E quando a gente fala aí de urbanização,
Fica muito de olho. Porque às vezes a gente pensa assim, ó, muitos teóricos mais antigos, né, diziam que poder só podia vir do Estado. Hoje a gente sabe que não. Hoje a gente sabe que as pessoas também emanam esse poder. Quer ver uma noção onde isso cai, território cai, quando a gente fala de urbanização? É o processo de favelização. O processo de favelização que leva à criminalidade mostra uma coisa muito, muito interessante. Esses territórios paralelos que nós temos dentro do Brasil. Ou seja, é uma porção do Brasil que quem manda ali não é o Estado. Quem está mandando nessa porção são as milícias, são os traficantes. Tá? Então, o poder ali também é de outras pessoas. Quem manda ali é o dono do território. Isso é cobrado na sua prova de urbanização. Beleza? Então, território, conceito muito importante relacionado a poder. E, por fim, esse aqui vem direto na prova, tá? Vai vendo que território, paisagem, lugar, acaba caindo em outras matérias, né? Então, eu uso em globalização, eu uso em urbanização, região não. Região é um conceito que você vai utilizar frio. A prova tem questões sobre região, tem questões sobre regionalização. Então, eu preciso conhecer muito amplamente esse conceito. Eu preciso compreender esse conceito para aplicá-lo. E o que é uma região? Vê só. A região, ela é um agrupamento. Então, eu vou juntar uma porção do espaço aí, tá? Mas como que eu junto, professor? Através de critérios pré-estabelecidos. Então, imagina só. Imagina que a gente vai regionalizar aqui o estratégia. A gente pode colocar alguns critérios. Por exemplo, se eu colocar o critério assim, andar, o estratégia fica num prédio, né? Andar. Então, eu vou regionalizar esse prédio de acordo com os andares. Então, eu vou ter o primeiro, segundo, terceiro e assim por diante. Perceba, o critério que eu utilizei foi andar. Então, eu vou ter uma divisão específica desse prédio. Eu posso regionalizar, assim, os andares que o estratégia ocupa nesse prédio. Aí eu vou ter uma outra formação, uma outra regionalização, porque o meu critério foi modificado. Então, vê só, regionalizar é fragmentar o espaço de acordo com um critério. Aí você pensa, professora, se é de acordo com um critério, significa que pode existir várias regionalizações? Sim. Existem regionalizações do Brasil que pode cair na sua prova, vou até projetar aqui, ó. Um mapa lá regionalizando o Brasil de acordo com o relevo, de acordo com o clima, com a vegetação, bioma, domínio morfoclimático. Tá? Então, ele escolheu um critério, quem está fazendo essa regionalização, e foi lá e fragmentou o espaço. Podem ser critérios sociais também, professor? Pode envolver aí. O IBGE acaba utilizando esses critérios complexos geoeconômicos e os 4 Brasis. Então, muito importante para você. Tá? A região é um fragmento desse espaço que eu peguei lá um critério, eu escolhi, é o que eu quero. Eu escolhi esse critério, criei um método e dividi o espaço. No caso do Brasil, isso fica bem de olho, que é algo muito cobrado em provas. A regionalização, as regionalizações que são cobradas são 3, tá? Em termos gerais de regionalização. A do IBGE, a dos complexos geoeconômicos e os 4 Brasis. Então, são critérios diferentes. Maravilha? Então, nós acabamos de ver os conceitos básicos da geografia. Lugar, paisagem, território e região. Dominando esses conceitos, você vai conseguir aí aprofundar os seus estudos da geografia humana. Bom, para saber se esse conceito ficou bem nítido aí para você, se você compreendeu, vamos fazer um exercício aqui, ó. Através do exercício, a gente vai testar aí os nossos conhecimentos. E já até quero alertar para você. É um conceito que eu vou utilizar só em outras matérias, professores. Não vou prestar tanta atenção. Cuidado, tem vestibular, aqui nós vamos ver questões do Enem, que cobram o conceito especificamente. Então fica muito ligado. Eu preciso dominar o conceito para acertar essa questão. Vamos dar uma olhadinha? Vamos lá. O Enem de 2012 aí, ó, vai trazer isso pra gente, tá? Portadora de memória, a paisagem ajuda a construir os sentimentos de pertencimento. Então, ele já traz uma coisa importante, ele traz o contexto para a gente, ó, que paisagem está relacionada ao sentimento de pertencimento. Eu sinto esse lugar, eu tenho afetividade por esse lugar, eu tenho sentimentos por esse lugar.
Ele cria uma atmosfera que convém aos momentos fortes da vida, as festas, as comemorações. Então vai lá mesmo no seu imaginário, né? Aquele campo mais afetivo. No texto, é apresentada uma forma de integração da paisagem geográfica com a vida social. Nesse sentido, a paisagem, além de existir como forma concreta, apresenta uma dimensão. Vê só, além de ser algo concreto, tá? Ela vai trazer qual dimensão? Qual dimensão que ela traz? Vê só, política de apropriação efetiva do Estado. Do espaço. Vê só, apropriar do espaço é fazer o quê? É delimitar o poder nesse espaço. Então, se eu estou me apropriando, eu estou falando, eu mando aqui. Percebe a entrelinha? Apropriação é falar, eu estou mandando. Eu estou mandando é poder, gente. Se é poder, eu estou falando de território. Não é o caso que nós estamos analisando aqui. Letra B, econômica de uso dos recursos desse espaço. A gente acabou tocando nesse assunto, a gente está falando desse uso econômico, de apropriação econômica. Não, quando eu falar de apropriação, quando eu falar de poder, também estou falando sempre de território. Então, não se aplica à nossa realidade. Vamos seguir. Privada de limitação sobre a utilização do espaço. A gente está falando sobre isso, olha o texto, olha o que ele traz para a gente, essa questão de pertencimento. É você parar, ele traz duas categorias, né? Traz dois conceitos. Você parar, você olhar para aquele espaço e ter um sentimento por ele. É isso que o texto está falando. Então, não tem nada a ver com essa privada limitação. Ninguém está falando de limitação sobre a utilização. Pelo contrário, estou falando de um sentimento sobre esse espaço. Natural de composição por elementos físicos do espaço. Como assim? Também não. Só toma cuidado com uma coisa. Aqui poderia causar uma certa confusão. Como assim poderia causar uma certa confusão, professora? Porque, vou até escrever aqui para você, a paisagem, que é o termo que acaba sendo utilizado ali no enunciado da questão, essa paisagem, ela pode ser tanto natural, quanto ela pode ser antrópica, tá? Ou seja, ela pode ser natural, a natureza predomina naquela paisagem, ou então é uma paisagem onde o ser humano transformou tanto que não tem mais praticamente nada natural. O ser humano que vai condicionar aquela paisagem, tá? Então, está errado. Eu quero que você preste bastante atenção. Nós já sabemos que a letra E é correta. Mas essa questão, e presta muita atenção nisso. As questões de geografia humana, não só de geografia humana, mas nesse caso aqui, elas necessitam de uma interpretação de texto muito grande. Então, leia sempre com atenção e leia sempre grifando. Olha o que a gente acabou de fazer aqui. A gente grifou. E grifando nós percebemos que eu estou falando de pertencimento. Por mais que o texto traga a palavra paisagem, ele está falando de lugar. Como assim, professor? Ele falou paisagem, está falando de lugar. Ó, a interpretação. Você parou para olhar algo. Paisagem. E aquilo que você olhou, ele suscitou sentimentos em você. Então, aquilo que você olhou é o seu lugar, tá? Consequentemente, a alternativa correta é a letra E. Simbólica de relação subjetiva do indivíduo com o espaço. Essa relação subjetiva é esse pertencimento ao espaço. Maravilha? Vamos mais uma? Mais uma aí do Enem, ó. O Enem gosta de pegar esses conceitos, hein? No 1º de julho de 2012, a cidade do Rio de Janeiro tornou-se a primeira do mundo a receber o título da Unesco de Patrimônio Mundial como Paisagem Cultural. A candidatura apresentada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, foi aprovada durante a 36ª sessão do Comitê do Patrimônio. Tá? Beleza, o presidente do IPHAN explicou que a paisagem carioca é a imagem mais explícita do que podemos chamar de civilização brasileira, com a sua originalidade, desafios, contradições e possibilidades. A partir de agora, os locais das cidades valorizados com o título da Unesco serão alvo de ações integradas, visando a preservação da sua paisagem
cultural. Tranquilinho? Essa paisagem cultural é essa transformação que existe no espaço. Então, traz um texto aí pra gente mostrando que o Rio de Janeiro acabou se tornando um patrimônio. Maravilha! Mas o que ele quer saber desta questão? O que ele quer, como a gente vai aplicar esse conceito? Então, olha só. O reconhecimento da paisagem em questão como patrimônio mundial deriva da... Então, olha que interessante, olha que interessante. Ele quer saber como que a paisagem é composta, como surge essa paisagem. Professora, mas como é que você sabe que é isso? Quando ele fala dessa deriva, qual é a origem, qual é a base, como monta, como surge uma paisagem? Vamos pensar nisso? Vamos ver só. A presença de corpo artístico local. Cuidado, quando a gente está falando, podia até confundir paisagem cultural e achar que é essa lógica artística, né? Quando a gente fala de paisagem cultural, a gente está falando da ação do homem na paisagem. Então, não, tá? Descartamos a letra A. Imagem internacional da metrópole. O que fez o Rio de Janeiro se tornar esse patrimônio? Foi a imagem das pessoas de fora, olhando para a cidade e apontando esses lugares que deveriam ser tomados aí como patrimônio? Não foi isso que o texto trouxe para a gente. Então, a gente cancela também a letra B. Letra C, herança de prédios da ex-capital do país. O texto fez essa relação histórica que tinha os prédios lá e por isso agora se tornou um patrimônio? Por isso essa paisagem reflete a cultura do Rio de Janeiro? Não, né? Isso aqui poderia ser um exemplo do que seria um patrimônio, mas o geral não é. Essa herança de prédio faz parte da paisagem, mas não é a paisagem. Letra D, diversidade de culturas presentes na cidade. Também não. Professora, então vai sobrar a letra E. Pois é. E aqui a gente vai reforçar o conceito de paisagem. Lembra, comecei falando para vocês que o espaço, ele reflete a relação entre a natureza e a sociedade. É isso que a geografia vai estar estudando. Para ser uma paisagem cultural, presta bastante atenção nisso. Uma paisagem cultural, ela requer a ação antrópica. Então, a paisagem cultural mostra para a gente a relação entre o ser humano e também a natureza. Consequentemente, é o que a letra E traz. Relação sociedade-natureza, de caráter singular. Então, caráter singular, porque tudo que foi acontecendo ali no Rio de Janeiro é único. As pessoas são únicas, as composições naturais ali são únicas, gerando uma relação que também é única. Tranquilo? Até aqui, o que nós vimos? Questões que abordaram conceitos geográficos indiretamente. Então, eu precisava conhecer o conceito para conseguir responder a questão. Dá uma olhadinha na questão que nós vamos resolver agora. Questão extremamente recente, hein? Questão aí de 2018. Olha o que traz. Leia o texto a seguir. Aí vem um texto muito importante aqui do Milton Santos. Está fazendo um vestibular que vai ter segunda fase, e essa segunda fase você vai ter a parte aberta, que a gente fala, né? Dissertativa de geografia. Muito importante o que nós vamos fazer agora. Essa leitura é muito importante. Milton Santos é uma base para muitas respostas, tá? Então, pessoal, o trecho do Milton Santos traz assim, ó. Todos os espaços são geográficos, porque determinados pelo movimento da sociedade da produção, porque são, né, determinados aí pelo movimento da sociedade da produção. Mas tanto a paisagem quanto o espaço resultam de movimentos superficiais e de fundo da sociedade, uma realidade de funcionamento unitário, um mosaico de relações, de formas, funções e sentidos. Ele traz aqui para a gente que esse espaço está relacionado com a natureza e a sociedade, essa inter-relação que existe entre os dois. Maravilha! Trouxe isso, o que a UEL vai pedir nesse caso? Olha só, o espaço geográfico é o principal objeto de estudo da geografia. Nós vimos isso, né? A relação do ser humano e a natureza. A partir dele, conceitos e categorias de análise compõem a relação sociedade-natureza. Coloca isso na sua mente, essa é a base para os estudos geográficos. Com base nesses conhecimentos, associa a coluna da esquerda com a coluna da direita. Então, aqui tem a coluna da esquerda, tá? Que são os conceitos, e nós vamos analisar separadamente a coluna da direita.
E vamos formar as letrinhas aí. Tranquilo? Bom, vamos aproveitar aqui e já revisar, vamos aplicar as nossas palavras-chave aos conceitos. Então, vê só, falei de paisagem, lembra disso? Falei de paisagem, eu vou estar falando de um recorte, né? E a palavra de ordem que nós temos aí, para não errar nas questões, é o que os olhos alcançam. Então, é aquele fragmento que eu estou conseguindo enxergar aqui, tá? Esse fragmento que é visual, mas que também traz outros sentidos. Quando falar de lugar, professora, qual é a lógica que eu vou usar? Qual é a palavra-chave aí? O que eu tenho que ter em mente para não errar esse tipo de questão? A palavra-chave que eu terei é... Esse lugar é afeto. Essa afetividade, é esse pertencimento, beleza? Então eu vou sentir que eu estou pertencendo àquele lugar, eu vou me reconhecer naquele fragmento de espaço. Território, qual a palavra-chave que a gente sempre vai usar? Poder, tá? Então o poder é que vai delimitar o território. Falou assim, ó, de manifestação de poder, falou de comando, falou de criar regras, nós estamos falando de território. Região. Região, nós vamos estar falando de critérios para fragmentar esse espaço. Então, eu vou escolher um critério e, de acordo com esse critério, eu vou fragmentar o espaço. Isso é uma região. Tem um conceito, professor, que apareceu aqui e você não falou. Você não falou o que é rede. É porque rede é uma categoria e não um conceito da geografia. Mas vamos aproveitar a questão e vamos falar sobre ele. Rede está falando de uma relação. Então, os pontos, os países, as cidades, tá? Vão estar relacionadas. Elas vão criar redes entre elas. Maravilha? Esse estudo de redes é muito importante lá na aula de globalização. Mas vamos com calma, porque o objetivo aqui é a gente pegar a base da geografia, tá? Então, nós teremos outras oportunidades para falar sobre, especificamente, de forma mais profunda, sobre redes. Tranquilo? Vamos para a questão, então. A questão traz assim para a gente. Olha a letra A. Letra A. Caracteriza-se pela valorização das relações, olha só, de afetividade, esse afeto, esse sentimento, desenvolvidas pelos indivíduos em relação ao ambiente, sendo resultado de significados construídos pela existência com referenciais afetivos desenvolvidos ao longo da vida. Lembra lá o conceito que a gente usa para afetividade? Nós estamos falando de lugar. Lugar é qual número? Lugar é o número 2. Então, vamos acompanhar o raciocínio aqui, hein? O número 2 reflete a letra A. Então, a letra A traz o conceito para a gente aí de lugar. E o lugar na outra coluna é o número 2. Maravilha. Letra B, vamos aplicar esse outro conceito aí. Compreende tudo aquilo que nós vemos, olha só, o que os olhos alcançam. Viu só? Pega essas regrinhas, pega essas palavras que você não vai errar a questão. É a base mesmo. Pegou essas palavras, você resolve o exercício. O que a nossa visão alcança. Trata-se do domínio do visível, aquilo que a vista abarca. Forma-se não apenas de volumes, mas também de cores, movimentos, odores e sons. Então, a gente já sabe, aquilo que a gente delimita pela visão, que os nossos olhos alcançam, nós vamos chamar de paisagem. Tranquilo? Qual que é o número da paisagem aqui? Número 1. Então, o número 1 reflete para a gente a letra B. Tranquilinho? Já vamos montando a nossa resposta, hein? Letra C. Um sistema integrado de fluxo que se constitui por pontos de acesso, arcos de transmissão e de nós, ou polos de bifurcação, definindo-se pelo grau de acesso que eles oferecem, além de exibirem aspectos materiais, embora seu conjunto seja imaterial. Aí você pensa assim, professora, você não falou aqui não encontrei nenhuma palavra dos conceitos básicos de geografia. Significa que não é um conceito básico de geografia. O único termo que nós temos aqui que não é um conceito básico é o conceito de
rede. Então, a gente já sabe que se não é lugar, não é paisagem, não é território, vai sobrar o quê? Rede. Letra... Então, a gente já sabe aqui, ó, que 3 vai ser... Opa, 3 não, né? A letra C é o 5, que é a nossa rede. Beleza? Maravilha? Vamos eliminando, então. Vamos eliminando. Vamos para o próximo. D. Olha o que a D traz. Liga-se à formação econômica e social de uma nação, sendo produto do processo de apropriação e domínio social. Apropriar, dominar, né? Cotidianamente, inscrevendo-se num campo de poder, olha as palavrinhas, de relações socioespaciais, nas quais a natureza exterior do homem está presente de diferentes maneiras. Quando a gente está falando, então, de D, a gente já sabe, falou de poder, dessa apropriação, de aplicar o poder para delimitar o espaço, é aquela categoria maravilhosa chamada território. Maravilha? Então, a letra E vai sobrar apenas uma, mas vamos refletir sobre ela. É uma porção do espaço delimitada a partir de agrupamentos de aspecto. O que é isso, professor? Agrupamento de aspecto? São os critérios que eu estabeleço. Então, eu vou falar assim, olha, eu vou regionalizar o Brasil, né, agora já dei até a resposta, eu vou regionalizar o Brasil através da natureza do Brasil. Ou então vou fazer como o Absaber fez, e você vai estudar isso de forma mais profunda, mais para frente aí, mas você vai estudar o que o Absaber fez. Ele escolheu alguns critérios. Ele parou, olhou para o Brasil e falou assim, eu vou pegar esse país e vou dividir esse país de acordo com o clima, a hidrografia, a vegetação, o solo e o relevo. Tá? Ele olhou o Brasil e dividiu. Ele pegou o país e colocou os seus critérios. Se você pegar a regionalização do IBGE, os domínios morfoclimáticos, vai ser diferente dos 4 Brasis, mesmo sendo o mesmo país, porque o que manda na regionalização são os critérios estabelecidos. Maravilha? Então a gente já sabe que a gente está falando aqui desses aspectos de agrupamento. Tá? Em certa medida homogêneos, seja por critério físico, natural, socioeconômico, cultural, entre outros, que resultam em uma diferenciação de área. Diferenciação de área também é muito importante. Eu vou diferenciar, eu vou juntar o que são iguais e vou isolar os que são diferentes. A gente tem o conceito aqui de região, de regionalização. Então, somando o que nós vimos, a alternativa correta é a alternativa C. Maravilha? Então, vê só. O Maico está perguntando ali para as pessoas que estão estudando do zero. Sim, Maico, é para quem está começando a pegar os conceitos de geografia, tá? Mas, já que você chegou agora e o Maico é nosso aluno que sempre está presente nas aulas, já vou adiantar. O tópico que nós vamos ver agora é aplicando esse conceito ao que mais cai nas provas. O conceito que mais cai nas provas é o conceito de região. É algo básico que você precisa saber para estudar geografia. Você vai pegar uma questão lá de industrialização e eu falo para você assim, a região Centro-Sul. Se você não conhece o que é essa região Centro-Sul, você não vai conseguir responder questões de agricultura, você não vai conseguir responder questões de industrialização. A matéria ali que abarca a geografia humana, o mínimo que você precisa conhecer é a regionalização, para que você entenda de qual área nós estamos falando, de qual porção do Brasil, de qual porção do mundo nós estamos falando, beleza? Então agora a gente vai aprofundar isso. Se você já, não, professora, já estudei um pouco disso, tem um pouquinho disso na mente, o que você vai fazer a partir de agora? Usar essa aula como a sua revisão. Maravilha? Então vamos lá para esse tópico. O tópico aqui, ó, é o tópico de regionalizações. Então, já vi que regionalizar é escolher um critério e fragmentar o espaço de acordo com esse critério. Tranquilo? Para a sua prova, professor, eu vou fazer Enem, professor, eu vou fazer... Não interessa qual prova você vai fazer. Quando a gente está pensando em vestibulares, quando a gente está pensando em Enem, são 3 regionalizações que são as mais cobradas. Quando a gente pensa em regionalização, friamente, tá? São 3 que são mais cobradas. A regionalização do IBGE, os complexos aí geoeconômicos e também os 4 Brasis do Milton Santos.
Só existem essas? Não, você vai ver mapas regionalizados aí de forma diferente, mas aí o conceito de região não vai ser tão importante. Maravilha? Vamos então ao que interessa aí, ó. Pensando nessa regionalização, vamos pensar aqui a primeira, que é a regionalização oficial do Brasil. Pensa comigo aqui, ó, algumas coisas que são importantes para você entender o estudo da geografia, tá? Eu falei para vocês que para regionalizar, o que você precisa fazer? Pegar um critério, olhar para o Brasil e fragmentar o Brasil de acordo com esse critério. Maravilha? Professora, qualquer pesquisador pode fazer isso? Sim. Você vai estar lá lendo, vai criar a sua metodologia e fragmentar o Brasil. Imagina a confusão que seria se eu fragmento o Brasil, se eu regionalizo o Brasil de uma forma e você regionaliza de outra. Imagina que eu vou regionalizar o Brasil de acordo com os campeonatos de futebol que existem. Então, as regiões que eu vou formar são os campeonatos que abarcam aí pelo menos 1 milhão de pessoas. Eu vou pegar esse país e vou regionalizar de uma forma, né? O São Paulo, Rio de Janeiro, que tem times fortes ali, vão criar uma estrutura. Diferente de algumas regiões, de alguns estados do norte, por exemplo, eu vou ter que juntar vários estados para dar 1 milhão de torcedores para cada time. Eu usei esse critério, tá? Imagina que você aí vai utilizar uma outra lógica, tá? Vai utilizar uma outra lógica. Se eu começar a falar com você na lógica que eu usei e você falar comigo na lógica que você usou, ninguém vai se entender. Porque região sul para mim vai ser uma coisa, região sul para você vai ser outra. Então, para não haver esse problema aí, para a gente conseguir falar a mesma língua, quando eu falar sul, todo mundo saber o que é o sul, existe uma regionalização oficial, cujo responsável é o IBGE, tá? Então, isso é muito, muito importante. O IBGE foi lá e fragmentou o Brasil. Para a prova, professor, o que eu preciso saber que é muito importante para eu não errar questões, tá? Direto para a prova, não é nem para você pensar os outros estudos, não. Tá? Direto para a prova. Para que o IBGE foi lá e fez uma regionalização oficial do Brasil? Para ajudar a administração. Olha o tamanho que o Brasil é. É um território muito grande. Né? Não à toa, já vou até trazer alguns termos interdisciplinares aqui para vocês, não à toa o IBGE, o Brasil, a gente vai falar que é uma república federativa. Tá? É diferente de uma república unitária. Como assim, professor? Não buga minha cabeça, não. Quando eu falo de uma república federativa, é que legalmente o Brasil é dividido em federações, que é que nós chamamos de estados, nós temos municípios, etc, etc. Um país muito grande é dividido assim. Pensa quando a gente fala, por exemplo, a França. A França é um país unitário, você chega lá, não vai ter esse tanto de estado, não vai ter os estados como tem no Brasil. Mas dividir em estados ainda não foi o suficiente para administrar o nosso país. Percebendo isso, o IBGE vai fazer a sua regionalização. Então, qual é o foco do IBGE? Juntar os estados que tenham aí algumas coisas parecidas. Que coisas são essas? Essas coisas é o que nós chamamos de critérios. E os critérios utilizados pelo IBGE foram muito, muito importantes. Se liga nisso, que vai ser questão de prova mesmo, tá? Então, o IBGE utilizou critérios físicos e naturais, sociais e econômicos. Então, vê só, o IBGE olhou para o Brasil e falou assim, olha, no Brasil nós temos 5 grupos aí, 5 áreas diferentes. Ele chamou essas 5 áreas de 5 regiões. São elas, tem a região norte. O que o IBGE percebeu aqui? Percebeu que tinha uma floresta que abarcava boa parte dessa região. Então, é um critério físico muito importante. Percebeu que os rios nessa região tinham uma característica muito comum, pertenciam a uma bacia específica, que é a bacia amazônica, né? Que é a floresta amazônica. Percebeu que o sotaque, a alimentação, o jeito que foi colonizado esses estados era muito parecido. E aí ele vai criar a região norte, seguindo critérios físicos, sociais e econômicos, tá? Pegadinha para você não cair, O estado do Tocantins pertence à região norte. Cuidado com isso, Muita gente deixa Tocantins como se ele pertencesse ao centro-oeste, mas não, Tocantins pertence à região norte, tá? Além da região norte, o que mais que o IBGE vai constatar? Existe uma região chamada
Nordeste, ele percebe que aqui existem elementos muito parecidos de uma colonização que vai ser primária, né? Então, a primeira região que vai ser colonizada mesmo no Brasil, percebe que o sotaque que existia ali era mais aproximado, percebe que a questão climática tinha uma certa relevância também, percebe que a produção, a economia também era parecida. Juntando esses termos, o IBGE falou, esses estados vão pertencer à região Nordeste. Maravilha? E a mesma coisa vai ser feita com o Centro-Oeste, Sudeste e a região Sul. Outra coisa muito importante que tem que ficar na sua mente para você não errar questões e para você não errar questões diretas e indiretas. Essa regionalização, ela sofreu uma evolução durante o tempo. Nem sempre nós tivemos essas 5 regiões no Brasil. Nós já tivemos estados que pertenceram a outras regiões. Por exemplo, São Paulo já pertenceu à região sul. Uma parte da Bahia, a Bahia já pertenceu à região sudeste, na época chamava-se região leste. Então, muito importante, a regionalização do IBGE foi construída de acordo com o avanço histórico, então ela foi mudando de acordo com o tempo foi passando. É a regionalização oficial do Brasil. O objetivo é facilitar a administração e os critérios utilizados são os físicos, sociais e econômicos. Regionalização oficial. Quando o governo, quando você vai assistir lá, vou assistir hoje sobre a pandemia, né? Quais são os dados aí que eu vou ter sobre a pandemia? É essa regionalização que será utilizada. Você vai falar sobre o PIB, é essa regionalização que vai ser utilizada. Isso é muito importante, porque quando você estiver fazendo uma prova e citou algum dado oficial do Estado, então o que o IBGE falou, o que o Ministério de Energia, o que qualquer ente do Estado falou, é essa regionalização que você tem que ter em mente. Maravilha? Bom, vamos avançar. Além do IBGE, nós também temos uma outra regionalização, que são as macro-regiões geoeconômicas. Olha o nome já traz algumas coisas importantes. Macro-regiões, então são grandes regiões. Sua prova pode chamar isso também de complexos regionais, tá? Porque o nome já fala complexo, né? Envolve mais temas aí, algo mais denso. E essas macro-regiões geoeconômicas, o nome já traz isso pra gente, né? Esse geo é a característica mais física e econômica ligada à produção. Vou chamar atenção para uma coisa muito, muito importante. Você tem que contextualizar essa região geoeconômica, porque senão você vai errar outras questões. Eu gosto muito de chamar atenção para isso. E é importante você que está assistindo essa aula zero, para que, aliás, né, do zero, até mesmo antes do que a gente chama de aula zero no nosso curso, a base para você entender o que o Estratégia quer trazer para a sua aprovação, presta bastante atenção. Nós vamos falar aqui de um contexto, olha quando ela foi criada, da década de 60, da década de 60. Muita coisa mudou? Sim, nós vamos ter mudanças importantíssimas. A Amazônia e Mato Grosso, imagina, Mato Grosso hoje é uma relação muito diferente. Quando a gente fala da soja, da expansão da sojicultura, meu Deus, mudou demais esse cenário, né? Se a gente for pensar ali o oeste baiano, meu Deus do céu, também mudou demais, né? Nós temos a implicação de tecnologias ali. Mas, se a prova falar para você sobre a regionalização, tenha em mente, o Geiger, né, que é quem fez essa regionalização, vivia ali na década de 60. Então, ele está analisando o Brasil da década de 60. Maravilha? Para analisar esse país, fica muito atento. Já vi muita gente falando errado isso, tá? Muita gente mesmo, falando que a regionalização leva em consideração a economia. Cuidado, cuidado com isso. Já teve questão da Unesp que muita gente errou porque caiu nessa pegadinha. Como assim, professora? Porque o Geiger, ele também utilizou as questões, os aspectos naturais. Ele levou em consideração isso. Os aspectos naturais, digamos que foi um critério de desempate ali para o Geiger, tá? Então ele vai pensar na produção econômica, mas ele não desconsidera aspectos naturais. Vamos pensar aí como ele fez isso? Isso é muito, muito importante. Olha só, ele pegou o Brasil e criou 3 regiões em cima aí, ó, 3 regiões. Uma região que ele vai chamar de Amazônia, que é essa região, uma região que ele vai chamar de Nordeste e uma outra que ele vai chamar de Centro-Sul. E toma muito cuidado, porque
O Geiger chamou de Centro-Sul, ele não chamou de região concentrada. Ele chamou de Centro-Sul. Região concentrada é outra coisa. Tá? Para sua prova, para você ter uma noção do que vai vir aí quando a gente falar de geografia humana, para você conseguir entender esse conceito. O que o Geiger está falando, professora? Ele está falando assim, ó, que essa região Amazônia, ela foi fracamente povoada, tá? Tem uma baixa integração nacional. Ele está falando que o que acontece aqui na Amazônia é mais desligado do resto do país. Era esse aspecto que ele tinha na década de 60. Quando você for estudar a industrialização, quando você for estudar a agropecuária, você tem que lembrar disso. Porque é a visão, como que o Brasil vai se industrializar. Você vai perceber como a sua ficha vai cair a partir de agora. Vou falar assim para você, professora, é baixa integração? Pois é, a gente está falando do governo militar aqui. O governo militar vai olhar para essa análise e vai falar, meu, a gente tem que chegar ali na Amazônia. E hoje a Amazônia já está mais integrada ao resto do país. Tá? Então perceba, é uma análise da década de 60. E na década de 60 a Amazônia era considerada como fracamente povoada, ainda é fracamente povoada, tá? E com baixa integração nacional. O Nordeste, olha aí como isso mudou. Olha como isso mudou. O Nordeste, pelo Geiger, ele era considerada a região de repulsão, expulsão populacional. E você que está aqui agora não vai errar mais esse tipo de questão. Porque você sabe que o Geiger está falando isso na década de 60. A realidade hoje é outra. Hoje, presta atenção nisso, hoje o Nordeste não é uma região de expulsão de população. Tá? Não é. Hoje as migrações no Brasil seguem outro padrão. Mas para você entender isso, você precisa saber que na década de 60, quando essa regionalização foi criada, havia uma repulsão populacional e o Nordeste também era caracterizado pela pobreza. Tranquilo? E depois o Geiger vai chamar aí, do que restou, né, que nós não falamos ainda, de região Centro-Sul. E essa região Centro-Sul que o Geiger vai trazer é uma região de economia mais dinâmica, onde a economia era mais forte, seja uma economia industrial ou seja uma economia agrária. Tranquilo? Então, o que eu tenho que colocar na minha mente para acertar essas questões, não confundir e entender as próximas matérias de geografia. Quando eu pegar lá para estudar industrialização, globalização, quando eu pegar para estudar urbanização e agropecuária, todo esse campo da geografia humana, eu vou ter isso em mente. Na década de 60, quando essa regionalização foi feita, esses eram os parâmetros estabelecidos. Uma dica para você acertar a questão direta. Então, a questão perguntando sobre as regionalizações. A única regionalização dessas três que nós vamos falar aqui, que são as regionalizações mais cobradas, a única das três que não respeita o limite territorial dos estados é a regionalização de Geiger. O que você está falando aí, professor? O que significa não respeitar o limite territorial dos estados? Significa que um estado pode pertencer a duas regiões. Vamos dar uma olhadinha aqui? Olha só, Minas Gerais. Essa região aqui do norte de Minas, mais ao nordeste, norte de Minas, muito cobrada em prova quando a gente vai falar do Vale do Jequitinhonha, né? Pode chamar de Vale do Jequitinhonha ou então o norte e nordeste aí de Minas Gerais, pertence à região nordeste nessa classificação, enquanto que o centro-sul de Minas pertence à região Centro-Sul. Professora, mas por que isso acontece? Porque o Geiger não está preocupado com o limite do Estado, ele está preocupado com o limite econômico e ação da natureza. O que nós temos ali no norte de Minas? Nós temos o Vale do Jequitinhonha, que é uma das regiões aí com os piores IDHs de Minas Gerais, uma das regiões mais pobres de Minas Gerais. Além de ser uma das regiões mais pobres, é uma região que já tem um clima, já tem uma vegetação parecida com o semiárido nordestino. Então percebe que os aspectos econômicos e sociais e os aspectos naturais dessa porção de Minas Gerais estão mais próximos ao Nordeste do que ao Sudeste. Essa é a visão que o Geiger vai ter, tá? Então, resumindo tudo para você em um minuto aqui, para ficar bem na sua mente. O critério utilizado pelo Geiger, além de critérios econômicos, ele também usa critérios naturais. Ele vai olhar para o Brasil e vai dividir em três grandes
regiões. Uma região fracamente povoada, baixa integração, uma região de repulsão, de pobreza e uma região de economia mais dinâmica. E não se esqueça, quando eu falar da regionalização aí das macro-regiões ou os complexos geoeconômicos, eu estou falando de uma regionalização que não respeita os limites dos estados. Ou seja, um estado pode pertencer a duas regiões. Maravilha? Bom, aprofundando aí, vamos para mais uma regionalização, que são os 4 Brasis do Milton Santos. Como que a sua prova pode chamar isso aqui? De 4 Brasis, tá? Ou regionalização do Milton Santos. Milton Santos é muito importante, um dos maiores geógrafos do mundo, não só do Brasil, tá? E o Milton Santos, olha a sacada, se liga aqui, que quando eu falar de Milton Santos em qualquer aula, você tem que ter isso na sua mente. Quando eu falar de Milton Santos foi um grande estudioso da globalização. Então ele vivenciou ali um momento de maior intensificação da globalização e criou teorias sobre isso. Ele estudando a globalização, como que acontecia, como que os espaços foram se interligando, pensando uma história mesmo do avanço aí do ser humano na Terra e como isso foi modificando o espaço, chegando até a globalização. O Milton Santos vai olhar para o Brasil e vai falar assim, como que a globalização está no Brasil? Essa foi a pergunta do Milton Santos. Então o critério que o Milton Santos vai utilizar na sua prova, olha palavrinhas que vem na sua prova. O critério utilizado por Milton Santos é o critério do meio técnico científico informacional. Esse conceito é um conceito muito importante. Também é um conceito básico para você que quer estudar geografia humana, para você que precisa muito de garantir questões nessa matéria. Se essa aqui for a sua matéria de segunda fase, você tem que dormir e acordar com esse conceito na mente, tá? Vou falar aqui para você de forma um pouco mais simplória, porque o nosso momento não é o objetivo mesmo, definir esse conceito. Nós teremos um outro momento para isso. Mas só para você não ficar viajando aí, ainda mais agora que eu falei que é extremamente importante, vamos pensar o seguinte. O Milton Santos ele vai chamar esse meio técnico científico informacional do quê? Resumindo o meio técnico científico informacional, uma tarefa muito difícil de ser feita, tá? Porque é uma pesquisa de uma vida aqui. Mas resumindo para tentar ficar mais didático aí para você. Ele está falando assim, que o ser humano vai olhar para o espaço e o auge dessa globalização significa você pegar a técnica, mas desenvolver uma técnica através da ciência. Então, vou ter estudos para desenvolver uma técnica e essa técnica vai gerar uma informação, ou seja, eu vou estar sempre articulado com aquilo que está acontecendo. Professora, você falou, ficou bonito, mas não entendi ainda. Vamos para um exemplo, para ficar mais nítido a isso? Eu gosto muito de falar da questão da soja, porque é um exemplo muito clássico. A gente vê esse meio técnico científico agindo mesmo na soja. A soja, para ser cultivada, ela passou por modificações técnicas para chegar ali no centro-oeste. Então, teve uma transformação no solo, e tive uma calagem, deixei esse solo mais ácido, e teve uma transformação na semente. Como que isso foi possível? Porque alguém parou, sentou, estudou, desenvolveu uma ciência, então, desenvolveu métodos e criou uma técnica a partir desses métodos, ou seja, meio técnico científico. O ser humano naquela região usa a ciência para melhorar as técnicas. E hoje, tudo que acontece ali nesses grandes centros aí de produção de soja, né, de agricultura intensiva, é feita a partir da informação. Então tem os drones sobrevoando, existem ali medidores de temperatura, medidores de umidade. A informação faz com que a produção seja maior. A técnica possibilitou a plantação de soja através da ciência e a informação aumenta ainda mais essa produção. Tá? Então, quando eu falo de meio técnico, científico, informacional, qual é a lógica aqui? Quem controla essas informações, quem controla essa técnica, essa ciência, domina o espaço. Maravilha? E aí, para a gente pensar a regionalização, Milton Santos pegou esse conceito e jogou no Brasil. E aí, o que ele achou? Né? Ficar muito de olho. Milton Santos fez essa pesquisa aqui na década de 90. Muita coisa mudou de lá para cá. Tá? Mas como que o Milton Santos vai definir essas regiões? Então, ele vai definir da seguinte forma. Ele vai falar que a Amazônia, então ele também chama de Amazônia, é uma região onde nós temos o predomínio do meio natural.
Percebe quando a gente fala assim de Amazônia, o que vem na sua mente? Pensa aí. O que vem na sua mente? Responde para mim aí. Quando a gente fala de Amazônia, né? Professora, vem aquele filme Tainá, beleza. Mas aí, qual é a paisagem que você vê nesse filme? Né? Quando a gente fala de Amazônia, pelo menos na minha mente, a primeira coisa que vem são florestas, né? Árvores grandes, rio, calor pra caramba, peixe. Então, é essa a visão que eu tenho. E percebe que esses aspectos que eu fui citando para você são todos aspectos naturais? Então, segundo Milton Santos, ali na Amazônia, há um predomínio da natureza. Maravilha? O Nordeste, o que o Milton Santos vai trazer? Olha como isso é importante. O Milton Santos vai falar que o Nordeste é o espaço das rugosidades. Rugosidade é um conceito muito importante, Milton Santos. Ele vai falar assim que tudo que acontece no espaço não fica para trás. Eles sempre vai criando essas rugas, vai se sobrepondo. Vou dar um exemplo para vocês, pensando em relacionamentos, tá? Tô romântica hoje, vou falar aí de relacionamentos. Vamos pensar assim, a lógica que Milton Santos traz é essa lógica que eu vou colocar aqui para você. Você teve uma discussão lá, né? Com o boyzinho, com a boyzinha, lá com o crush. Você teve uma discussão. E você vai guardar aquela discussão na sua mente, né? Você vai pensar assim, nossa, ele falou alto comigo hoje. Né? Cuidado com o relacionamento abusivo aí. Ele falou alto comigo hoje. Aí aquilo fica na sua mente, né? Aí chega no outro dia, você olha assim, nossa, mas ele deixou a toalha jogada ali, né? E vai passando o tempo, você acaba que vai sobrepondo aquilo que essa pessoa fez contigo. Até chegar uma hora que você vai pensar assim, ah não, vamos acabar com esse namoro. Percebe que aquilo foi construído, você não esqueceu? Não apaga, né? Não apaga, você continua com aquilo ali na sua mente. A mesma coisa é o quê? Rugosidade. Tudo que é construído no espaço é sobreposto, não deixa de existir. Olha como isso é importante, isso é muito importante para você entender geografia. Quando a gente fala assim de uma colonização de exploração, a gente não vai apagar essa colonização de exploração que nós tivemos no Brasil. O Brasil tem várias dependências que começam na colonização. Quando a gente vai falar da questão, a gente for entrar na parte de sociologia, né, da relação aí dos negros no Brasil, da mulher no Brasil, se a gente for pensar a concentração de terras no Brasil, tudo isso são construções históricas. E o Milton Santos fala que as construções históricas ali no Nordeste fizeram dessa região uma região que tem mais dificuldade de avançar. As construções históricas, essa colonização pesada sugou tanto o Nordeste que é uma região que tem muita dificuldade de se desenvolver. Maravilha? Olha esse conceito é muito importante para a geografia humana. Tranquilinho? Centro-Oeste. Centro-Oeste. O que o Centro-Oeste vai ser caracterizado, segundo Milton Santos aí? O Centro-Oeste é uma ocupação periférica, subordinada à região concentrada. Ou seja, tudo que acontecia aqui para o Milton Santos tinha uma forte relação, dependia diretamente da região concentrada, tá? Dependia do que essa região aqui, ó, mandava. Tranquilinho? Então, vê só, vamos aproveitar esses conceitos para você não errar nunca mais. No Centro-Oeste, então, vai ser até utilizado por muitos governos essa dependência da região concentrada. E aí nós chegamos na região concentrada, que segundo Milton Santos é onde o meio técnico, científico, informacional ele é mais forte. Olha como você vai usar isso na sua prova. Quando estiver falando para você lá, onde tem a maior concentração de pessoas? Região concentrada. Onde tem a maior concentração de empresas tecnológicas? Região concentrada. Olha como a gente fala assim, onde tem mais aeroportos? Região concentrada. Onde tem mais linhas férreas, onde tem mais rodovias, onde tem mais shopping centers? Nós estamos falando da região concentrada. Percebe como esse conceito é importante? Historicamente construído esse espaço vai fazer com que a região concentrada também concentre poder, concentre esse meio técnico, científico, informacional. Tá? Se você pegar assim, um exemplo simples, pegar a questão da internet. Como que a internet funciona em alguns lugares e como é que funciona em outros. Se eu chegar assim numa região como São Paulo, né, eu estou agora transmitindo aqui para vocês de São Paulo capital, o meu 3G aqui bomba. E olha que o 3G no Brasil é bem ruinzinho, mas aqui é muito melhor quando eu vou lá para casa, por exemplo, da minha avó no sul de Minas. Isso mostra como aqui a informação ela gira muito mais rápido. Quer ver outro exemplo? Para você já se ligar nisso em outros temas. Outro exemplo para você aqui, ó. Pega aqueles aplicativos, qualquer aplicativo.
Qual que é o aplicativo? Se você vai pedir, por exemplo, um Uber, se você vai pedir uma coisa no iFood, quanto mais o meio técnico-científico informacional for maior ali, mais opções você tem nesse aplicativo. Isso vai estar relacionado, gente, em qualquer tema que nós formos estudar aqui na Geografia Humana. Tá? Qualquer tema. Onde as indústrias vão acabar se instalando? Onde tem infraestrutura. Então, estou relacionado com esse meio técnico científico informacional. Onde que as pesquisas serão feitas? Aqui também. Tá? Então, vê só. Tranquilo isso? O pessoal está reclamando ali da internet. Gente, quando eu estou na minha cidade, quando eu estou lá em Jacareí, é diferente. Né? Choveu, já era. A primeira nuvem que formou começou a concentrar, nem saturou ainda a água na atmosfera, né? Nós nem chegamos no ponto de orvalho ali e já caiu a internet. Isso mostra essa diferença nessa regionalização. Maravilha? Então, pegue esses conceitos sempre que você for pensar em geografia humana. São conceitos fundamentais. Tranquilinho? Bom, vamos agora fazer uma das coisas que mais nos interessa aqui, resolver exercícios, né? Resolvendo esses exercícios aqui, vamos direto para uma específica, tá? Uma específica, que vai trazer para a gente assim, ó. Por regionalização, entende-se a divisão de um espaço ou território em unidades que apresentam características que há individualismo. Então, eu escolhi um critério ali e vou fragmentar esse espaço, tá? A respeito da divisão regional brasileira, proceda à correspondência. Então, tem aqui pra gente natural, homogênea, geoeconômicas e 4 Brasis. E a gente vai relacionar aqui, ó. Vamos ver o que cada uma está falando, tá? Nessa divisão, olha aí, vamos aplicar as palavras-chave. Nessa divisão, os limites das regiões não coincidem com as dos estados. Lembra a dica, o macete que eu deixei aqui? Então, não coincide. Ou seja, o que ele está mostrando para a gente? Que o mesmo estado pode integrar 2 regiões. Isso significa que um estado, dependendo de suas características, pode ter parte de um território de uma região e parte na outra, como é o caso do Mato Grosso. Qual é a regionalização que faz isso? Olha as opções que nós temos aqui. Natural, homogênea, geoeconômicas e 4 Brasis. Bom, a gente viu aqui que essa aqui é a regionalização que diz respeito às macro-regiões ou complexos geoeconômicos. Tranquilo? Qual é o número lá? O número é o número 3. Então, vamos colocar aqui já. Número 3. Tranquilo? Próxima aí. Essa divisão propõe a regionalização do Brasil em 4 regiões. Opa! Posso aplicar a questão do IBGE aqui? Não posso, né? Posso falar que é geoeconômica? Também não, porque o IBGE são 5, geoeconômica são 3. Olha que difícil, olha que difícil. Está falando de 4 Brasis, né? Mas vamos aprofundar aí. Dessas 4 regiões, o critério principal definido nessa nova regionalização foi o meio técnico, científico, informacional. Isto é, a informação e as finanças estão irradiadas de maneiras desiguais e distintas pelo território brasileiro. Nela, Mato Grosso apresenta uma agricultura globalizada, moderna, mecanizada e produtiva. Nós estamos falando do quê? Dos 4 Brasis, né? Então, número 4 aqui. Já tenho certeza que a primeira afirmação é 3, já tenho certeza que a segunda afirmação é 4. Com isso, já consegui eliminar muita coisa, hein? Ó, já conseguiria chegar na minha resposta correta. Porque a única afirmativa, a única alternativa que apresenta 3 e 4 em sequência é a letra E. Mas vamos olhar lá as definições, os erros das outras afirmações. Já sei que a primeira é 3, já sei que a segunda é 4. Vamos para a terceira afirmação. Nesta divisão, uma determinada área geográfica passa a ser caracterizada segundo um ou mais aspectos naturais. Nesta, Mato Grosso, juntamente com Mato Grosso do Sul, Goiás e Minas, compunham a região centro-oeste. Nós estamos falando aqui, ó, de naturais, óbvio, uma regionalização natural. Então, número 1. Vai restar para a gente só o número 2, mas vamos entender. Define-se pela combinação e predominância de aspectos naturais, sociais e econômicos. Olha só, vai usar critérios naturais, sociais e econômicos. Apesar de não haver uma delimitação precisa dos elementos físicos e humanos entre uma região e outra, o IBGE
utilizou a delimitação político-administrativa. Nesta, existem dois níveis hierárquicos, o micro e o macro. Na classificação da macro-região, o estado de Mato Grosso integra a região Centro-Oeste. Nós já sabíamos que aqui era o número 2, porque foi a alternativa que nos restou. Maravilha? Então, vê só, uma questão objetiva. O foco dela era saber mesmo como é feita a regionalização do país. Vamos para mais uma questão para aplicar esses conhecimentos, hein? Mais uma questão aí. FATEC de 2014. Observe os mapas que representam diferentes propostas de regionalização para o Brasil. O mapa 1 refere-se à divisão do IBGE. Então, a gente já sabe que aqui, ó, divisão do IBGE. E o mapa 2, a divisão de Milton Santos e a Maria Laura Silveira, tá? Maria Laura Silveira que estudou ali junto com o Milton Santos, foi orientanda dele e levou também adiante muito da teoria desse professor. E aí eles estudaram, né, em um livro muito importante que é Brasil, Território e Sociedade, início do século XXI, e o estudo deles gerou o que nós temos aqui no mapa 2, tá? Então o mapa 2 mostra pra gente, quando a gente falar de Milton Santos, os 4 Brasis, beleza? Enquanto que o mapa 1, o próprio enunciado já me disse que está falando do IBGE. Maravilha? Então vamos aprofundar aí. O que a questão está trazendo, tá? Sobre essas propostas de regionalização do espaço brasileiro, assinale a alternativa correta. Então a gente vai ver as propostas, pensar os critérios, pensar como essa regionalização foi feita e encontrar a alternativa correta. Letra A. Nas propostas de regionalização apresentadas nos mapas 1 e 2, não são respeitados os limites entre as unidades de federação. Então lembra lá, olha a dica. Qual é a regionalização que nós vimos que não respeita esse limite dos estados? O 4 Brasis respeita e o IBGE também. Para o IBGE é necessário respeitar, gente, para poder ter uma administração, tá? Então não se aplica, tá? Porque há sim esse respeito. Então, esse não torna a alternativa errada. Letra B. Na proposta de regionalização representada no mapa 1, o território brasileiro está dividido de acordo com os tipos climáticos. Então, vê só, ele está falando aqui para a gente que o IBGE são os tipos climáticos. Então, vou lembrar lá, quais são os critérios utilizados pelo IBGE? O IBGE vai utilizar critérios naturais, sociais e econômicos. Critérios climáticos é um tipo de critério utilizado pelo IBGE. Tá? Então, o clima faz sentido? Faz, mas ele não é o único critério. Por isso, a alternativa está errada. Tá? Então, não está dividido de acordo com os tipos climáticos, apesar de usar essa lógica. Letra C. Na proposta de regionalização apresentada no mapa 1, o principal critério adotado foi o processo de ocupação do território brasileiro. O processo de ocupação foi importante? Sim, ele vai estar ali, tá? Mas ele não é o principal critério utilizado pelo IBGE. O IBGE vai ter uma lógica aí bem igualitária mesmo, vai tentar balancear bem critérios sociais, e um desses critérios sociais e econômicos é o processo de ocupação do território, e vai utilizar os critérios naturais. Eu não posso afirmar que a ocupação do território vai ser predominante. A ocupação do território interfere muito mais na lógica do Milton Santos do que no IBGE. Se a gente tivesse que pesar e falar assim, onde a ocupação do território foi mais importante? Muito mais importante para Milton Santos do que para o IBGE. O IBGE vai considerar isso, mas não de uma forma uniforme, pesando apenas essa ocupação, tá? Então, letra C também está errada. Letra D. A proposta de regionalização apresentada no mapa 2 está fundamentada no conceito de região natural. Cuidado! A região natural aparece? Aparece. A região natural é o que o Milton Santos vai definir como a Amazônia. Mas lembre-se, o critério utilizado por Milton Santos para regionalizar o Brasil foi o meio técnico científico informacional, ou seja, como é que a técnica, a ciência, a informação, a circulação de dados, ela está distribuída no país. Certinho? Então sobrou para a gente apenas a letra E. A letra E vai trazer aí a alternativa
correta. A proposta de regionalização apresentada no mapa 2 baseia-se na difusão diferenciada no meio técnico, científico e informacional. Tranquilo? Então, vê só. O que nós acabamos de fazer aqui? Pegamos os conceitos básicos, primordiais da geografia, aplicamos esses conceitos em questões e percebemos como eles podem ser cobrados de forma indireta também. E dentro da base, o mínimo que você precisa saber para estudar geografia humana, nós vimos as regionalizações. Quais são os grandes pontos que eu quero destacar para você? Bom, essa é uma aula que tem o objetivo de criar uma base, você pegar ali, sair do zero e conseguir estudar ainda melhor geografia. Então, o conselho que eu dou para você, para conseguir acertar essas questões de geografia, além de dominar esses conceitos, é muito importante que você treine a interpretação, tá? Todas as matérias vão estar dependentes de interpretação e geografia humana isso é muito importante. Então anota aí o que você precisa realmente saber interpretar, tanto os textos quanto tabelas e também charts, os textos não verbais, né? Mas tabelas e mapas. Tá? Para você conseguir interpretar uma tabela, nós vamos ter uma aula específica para isso. Mas para você conseguir interpretar um mapa, nós acabamos de ver a regionalização. Tranquilo? Então, o que eu convido você a fazer agora é ter um outro olhar sobre a geografia humana. Pegar esses conceitos e aplicar lá em industrialização, urbanização, agropecuária, etc, etc. E para finalizar aqui, a dica que eu quero dar para você que está começando a estudar geografia, que está meio confuso, tem dificuldade nessa matéria, uma outra dica que eu quero dar para você, que é muito importante, geografia, ela vem pelo menos 2 vezes na sua prova. Como assim vem pelo menos 2 vezes na minha prova, professora? Ela vai vir da maneira objetiva, que é quando você está marcando o xizinho ali na questão, tá? E ela também vem lá na redação. Então, a partir de agora, você está começando a estudar de uma forma mais focada, direcionada mesmo, a partir de agora eu convido que você faça uma coisa. Sempre que você tiver uma aula de geografia, pense como isso pode gerar argumentos para a sua redação. Porque a geografia, como nós vimos durante essa aula, é a relação do ser humano com o espaço. A geografia vai estar estudando as transformações no espaço em que nós vivemos. Consequentemente, ela pode ser amplamente utilizada na sua redação. Tranquilo? Bom, é isso que eu queria trazer para vocês. Essa é a base para você estudar geografia humana. E se você ainda não segue nessas redes sociais, está perdendo muito tempo. Aqui tem a rede social do Estratégia, então temos aí o Instagram do Estratégia, muito importante. Aqui é postado todas as aulas que nós temos, gratuitas, etc, etc, para você conseguir controlar os seus estudos, conseguir se planejar. Tem aula todos os dias, de segunda a sexta vai ter aula em pelo menos 3 horários aqui, tá? Fora que nós temos várias aulas ao mesmo tempo. Aqui o meu Instagram também, onde eu vou estar postando dicas para vocês, mais relacionado mesmo à geografia, atualidades, e o Telegram do Estratégia. Tranquilo? Bom, então vê só, nossa aula do zero, a gente vai encerrar aqui agora. A base para a geografia é isso. Qualquer dúvida que você tenha, alguma questão que você não consiga interpretar, pode entrar em contato comigo ali pelo Instagram. Certo? Obrigada aí pelos elogios. É muito bom saber que vocês estão entendendo a matéria, tá? Tira da sua mente que geografia é chato e difícil, tá? Muito mais chato e difícil é você não conseguir entender a realidade. Então, a geografia vai te dar óculos aí para que a realidade seja melhor interpretada, tanto para a sua prova quanto para a sua vida. Maravilha? Bom, um beijão para vocês. Beijão pessoal do chat aí, qualquer coisa que vocês precisarem, o Estratégia está sempre aí de asas abertas, a Corujinha está sempre de asas abertas para você, tá bom? Se você tiver alguma dúvida, algum outro tema que você queira discutir, é só entrar em contato lá no Instagram. E fica de olho também que vai ter mais programações, tá? Mais para frente vocês vão perceber que nós vamos ter aulas pontuais sobre outro tema. Mas não deixe de revisar essa matéria para que você consiga entender tudo que nós vamos falar lá no final. Certo? Bom, um beijão e até a próxima.